Fizemos à nossa frente, na terra, na chama branca da paz. Ao redor da sala, um círculo branco de luz. E ao redor de nossos corpos, um círculo branco na chama da harmonia, do equilíbrio e da ascensão. Vamos então respirar 3 vezes, abrir os olhos. E vamos entender astrologicamente o que está acontecendo a partir de hoje na nossa bem-amada Mãe Terra. Boa tarde a todos, feliz ano novo para todo mundo. Eu quero manifestar a minha gratidão, que eu acho que é a melhor maneira da gente celebrar um ano novo tão forte como esse, é estando assim numa casa como essa e sobre essas bênçãos, né, tão benéficas que a gente tanto conhece. O ano novo astral sempre começa quando o Sol entra a 0 graus do signo de Áries, porque Áries é o primeiro signo do zodíaco. Tem muita coisa para a gente falar, porque é um momento muito rico, muito complexo, em todos os sentidos. E assim, então, eu ampliei um mapa astral para eu conseguir ser o mais clara possível. Essa seta vermelha aqui, isso aqui indica a linha do horizonte. E este ano, ele tem uma característica muito forte no signo de Áries, porque, além do Sol... Claro, todo ano, quando o ano astral se inicia, o Sol está em Áries. Esse ano, o ascendente, que é a constelação que ascende na linha do horizonte, no momento em que o Sol entrou no signo de Áries, também está em Áries. E a gente tem um stellium, que é o que se chama esse acúmulo de planetas, aqui conjuntos ao Sol. Além de nós termos a regência do ano do planeta Saturno. Aos poucos eu vou explicando tudo isso para que fique o mais claro possível. É um ano em que, assim, como o Saint-Germain falou, é o início de uma nova era, porque nós entramos no que se chama cinturão de fótons, que, na verdade, eu não sei se vocês sabem, imagina que essa bola aqui é o nosso sistema solar. Ele transita numa órbita ovalar. E quando ele passa os anos de escuridão, ele fica transitando aqui. Quando ele entra nos anos de luz, ele circula dentro do cinturão de fótons, que é esse pedacinho aqui, que vai daqui a aqui. E isso a gente já viveu há 26 mil anos atrás e a humanidade não aproveitou a oportunidade. E com tudo que passamos, né, eu acho que agora a gente está apto a fazer diferente. Então, assim, quando a gente fala, todo mundo dizia, ia acabar o mundo, as previsões todas eram exatamente porque a gente transitava por esse ciclo de escuridão e ingressava no cinturão de fótons, onde a movimentação celular de elétrons é muito acelerada. E há segmentos que podem, inclusive, interpretar que nós não acompanharíamos. Então, assim, o que acontece? Quanto mais acelerada a vibração, mais positiva a energia. Então, é necessário que, como os mestres sempre nos dizem, haja toda essa mudança celular. Enfim, por que não poderia ser diferente que no primeiro ano astral desta nova era, nós tivéssemos a regência do planeta Saturno. Saturno é o planeta que rege o karma, que rege a lei da causa e efeito, que rege a responsabilidade e a estrutura. Então, tem muitas pessoas assim muito apreensivas, porque dizem que o Saturno restringe. Eu, particularmente, entendo que o Saturno ele ensina, e que as conquistas que nós adquirimos através de um aprendizado vindo por Saturno, elas são eternas. Então, assim, se nós fluirmos e tentarmos caminhar no sentido contrário do nosso plano divino, contrário ao que o Saturno, que é o planeta que rege o karma, está nos pedindo, realmente ele vai restringir. Porque não existe pai nem mãe no universo que possam ajudar os filhos a caminharem no sentido da autodestruição. A mesma coisa acontece com Saturno. Então, é uma regência fortíssima para esse ano. A regência de um ano, a gente chega a ela através de um cálculo baseado
na ciência, na astrologia, na matemática, é um cálculo específico que nos fala qual é a regência do ano. E o fato de nós termos a regência em Saturno é exatamente para que nós possamos entender a profundidade necessária ao ato de assumirmos as nossas responsabilidades com o nosso verdadeiro eu. Agora, eu estou louca para contar assim, que, além de tudo, o Sol, que está aqui, ele está conjunto a Marte, que rege Áries, a Vênus, que rege todo o amor universal, e a Urano. E Urano rege a chama violeta, rege a libertação, né? Ele rege todo o trabalho de Saint-Germain, por exemplo. Então, é significativo e super importante para considerar essa conjunção, porque o Urano ele vai trazer o objetivo principal, ele vai contar para a gente qual é o objetivo principal. Então, assim, toda a mensagem que nós temos esse ano, ela é tão confusa que parece ser ambígua. E no meio disso tudo, há um ponto de interseção, que é um único ponto, que é o único caminho a percorrer. É a sintonia, a conexão com o nosso eu interior e divino. Porque, assim, é um momento em que o Saturno nos pede responsabilidade, estrutura, firmeza, enraizamento, e o Urano nos fala assim, libertação, vamos nos libertar. E tudo isso aspectado com Plutão, que nós também vamos falar disso, e o Plutão ele traz o renascimento. Em Marte, que pede que a gente tenha ação. Então, assim, se colocar tudo isso misturado, dá uma confusão, né? Então, assim, a gente precisa ter a ação dirigida, com base na responsabilidade, com o nosso eu interior, não com o nosso ego personalidade, que é muito diferente. Eu não sei se eu posso mudar de lado aqui, para ficar mais perto ali. Será que... Mas será que eu consigo virar isso? Tem que ver que eu sou estabanada. Essa conexão, mais do que nunca, ela é decisiva. E a partir do momento que houver, estabelecer essa conexão, todos os caminhos serão expandidos. Agora, é fácil? Não é. Isso acontecendo no nível individual já é difícil. Imagina no nível coletivo, porque o movimento é planetário. Todo o planeta precisa trabalhar em cima dessa transmutação. E muito tem sido feito e a gente tem conseguido, né, transmutar as grandes catástrofes. Podemos virar? Então, assim, eu até anotei porque é muita coisa. É um ano muito forte. É um ano muito forte que pode ser difícil em alguns aspectos, principalmente nos aspectos relativos à natureza. Porque nós temos, assim, o Plutão, se vocês olharem aqui, a gente tem, ainda bem que o Plutão está bem aspectado com Saturno, mas o Saturno, que é o regente deste ano, ele está no signo de Escorpião, que, por sua vez, é o regente de Plutão. E Plutão está no signo de Capricórnio, que, por sua vez, é o regente de Saturno. Isso é muito importante pelo fato do ano ser regido por Saturno. E isso se chama recepção mútua, tá? Um planeta no signo do outro. E o que significa isso? Capricórnio rege a Terra. Escorpião, as profundezas dos seres, dos sentimentos e da Terra. E onde a gente precisa? A transmutação kármica, né, a libertação kármica, através de uma maneira plutoniana, eu vou dizer o que é isso, de agir. O Plutão ele age de uma maneira abrupta. E esse aspecto já está acontecendo há algum tempo. E a gente tem tido muitos abalos sísmicos. E a tendência é que isso continue acontecendo, porque as mudanças todas são necessárias, né, para a gente chegar
aonde tem que chegar, né? E assim, isso aqui tá, o Plutão está aspectado aqui, vocês podem ver esse triângulo aqui, Plutão, Lua, Urano, Sol e Marte. Então, assim, o Marte, eu já falei, ação, mas também ele rege a alegria, é a criança do zodíaco, é o guerreiro, mas é um guerreiro que vai com alegria no coração, entendeu? Todos os planetas e todos os signos, eles têm os dois lados, como toda luz tem a sombra. Depende muito de cada um de nós, com qual energia desse planeta, desse momento, a gente vai querer sintonizar. E assim, o Sol rege o eu, e ele está conjunto ao Marte e ao Urano, como eu disse, que rege toda a liberdade. Essa liberdade, em alguns momentos, se você for ver o outro lado, pode atrair rupturas. Porque muitas pessoas não se sentem confortáveis quando a gente se conecta com o nosso eu, age de acordo com o nosso eu e passa a não se violentar. Agora, sim, a gente tem que fazer isso com respeito ao outro, ou teria que respeitar. E às vezes isso não acontece, e às vezes vem umas rupturas no caminho. Tudo isso está acontecendo na casa 12. Ó. Essa aqui é a casa 12 do zodíaco. A casa 12 representa o final de um ciclo e o karma, a sombra do inconsciente, do medo, mas porque ela é regida por Netuno. Mas também representa o amor universal. É a única casa que fala de um amor de uma maneira espiritual. E a gente tem, então, o que acontece? Entrou uma nova era. Agora, são flores. Cada um vai colher, como o São Germain acabou de falar, de acordo com o que plantou. Só que, assim, é um ano para a gente agir, se preparar para o que está vindo, entendeu? A gente vem naquela batalha toda, agora chegamos, agora o que a gente chega? Chega numa casa nova, aí a gente vai colocar os móveis no lugar, vai arrumar as coisas, e esse ano é muito para isso, para a gente colocar toda a nossa casa interna em ordem, para poder prosseguir. Os aspectos vermelhos do mapa, eles sempre nos falam de cobranças. Então, assim, os aspectos desafiadores. O grande desafio, aqui a gente tem casa 9 e tem esse Plutão. Aqui a casa 9 rege a fé e a verdade. Aqui a gente tem nessa outra ponta a Lua em Câncer. Ela está domiciliada porque a Lua rege Câncer na casa 3, que rege o conhecimento e esse eixo e a comunicação. E esse eixo 9 e 3 rege a sabedoria. Então, isso aqui, combinando aqui. O que essa Lua aqui diz? A inteligência emocional, entendeu? Usar a emoção de uma maneira inteligente. Essa casa também rege a mente. Então, muitas vezes o sentimento, como eu acredito, e humildemente acredito, que o sentir, ele rege o livre-arbítrio. Porque antes de qualquer ação ou reação, nós sentimos alguma coisa. Desde o fato de beber água, a gente sente sede. Então, o sentir é muito importante. Só que, muitas vezes, a gente precisa sentir com sabedoria para não sentir de uma maneira impulsiva, não tendo atitudes que depois nos tragam colheitas mais complicadas. Tudo isso agora para dizer que o que o mapa astral fala? Ele nos dá o caminho das pedras, entendeu? Do que está preparado no plano astral e qual é o caminho a percorrermos. Então, assim, aqui o renascimento com fé, com sabedoria, com inteligência emocional, para chegar aqui e nos libertarmos efetivamente o nosso eu. Entendeu? Que o Sol é isso, é a essência. Por um outro lado, nós temos aqui um triângulo grande, azul, mais um outro aqui que forma uma pipa.
esse triângulo azul, um aspecto desse maior azul sozinho já é uma bênção. Um grande, assim, nós chamamos de grande trígono. O grande trígono, o que ele faz? Ele nos conta que, que o plano espiritual, a sintonia com o plano espiritual é absoluta e que as bênçãos do plano espiritual estão todas voltadas para nós, nos dando esse suporte para esse momento. Quando se juntam os dois triângulos e nós conseguimos essa pipa, ela faz o quê? Ela coloca essa energia em movimento. Ela pega. Então, assim, existem as bênçãos, estão ali. E a pipa, ela faz com que isso circule, entendeu? Que exista um fluxo dessa energia. Deixa eu ver. Vocês podem perguntar se está ficando claro. Assim. A gente entra, né, nessa nova época, né, nessa nova era, com o Quirón. Numa dessas pontas desse triângulo aqui, o Quirón em conjunção a Netuno, ambos em peixes e com Mercúrio. Então, o que acontece? Netuno rege peixes e está domiciliado na casa 11. A casa 11, veja como tudo está amarrado. A casa 11 é a casa natural de Urano e de Aquário. Ou seja, aqui a gente está falando o quê? Esse é natural da 12 e esse é natural da 11. Eles estão trocados. Então, o quê? O amor incondicional, o enfoque espiritual da vida, agindo através da casa 11, que é a liberdade, a fraternidade, nos grandes grupos do planeta Terra. Então, assim, o Netuno vem trazendo essa energia espiritual. E o Netuno, é importante entender que os planetas que vêm depois de Saturno, incluindo Saturno, Urano, Netuno e Plutão, eles são muito lentos. Então, assim, existe a importância energética desta configuração estar formada no momento em que o Sol entrou 0 graus de Áries, nesse ano. Fora isso, existem os aspectos que são muito duradouros, né? Por exemplo, essa quadratura entre Urano e Plutão, ela vai até 2015. Então, para que essa estrutura das entranhas do planeta Terra, da humanidade, fiquem prontas, a gente tem todo esse tempo para trabalhar nesse sentido e para chegar lá, entendeu? O Saturno em Escorpião, ele fica mais 2 anos e uns 3 meses, mais ou menos. Então, também é o tempo em que nós podemos nos aprofundar com responsabilidade no nosso eu. Entendeu? A regência do Saturno ao ano, ela vai de hoje até o primeiro dia do signo de Áries do ano que vem. Então, são etapas diferentes em que a gente tem que, em cada etapa dessa, agir, aproveitar esse tempo para concluir determinadas tarefas. Enfim. E voltando aqui, o Netuno e o Quirón em peixes, eles demoram mais ainda, porque o Netuno é um planeta assim, geracional, vai demorar uns 10 anos assim também. Então, o que acontece? O que é o Quirón, né? O Quirón tem a importância, o Quirón é a ferida kármica. Ele liberta todas as feridas kármicas de cada um de nós e da humanidade. Ele não é um planeta, ele é um asteroide. Foi catalogado na astronomia como um asteroide errante, porque ele está na órbita planetária, mas ele é um asteroide. E o que acontece? O fato de ambos estarem em peixes e o Sol estar na casa que é regida por peixes, nos deixa a mensagem bem clara de que o único caminho é o espiritual, é o amor universal. Parece, assim, até pode parecer, para quem escuta, umas palavras bonitas. Mas não, realmente é esse o caminho, e isso não é fácil. Porque para a gente encarar o nosso eu, num momento em que Saturno está cobrando de uma maneira mais enfática do que o normal,
o desafio é muito grande, porque encarar esse eu, você vai encarar tudo que tem de bonitinho, mas tudo que tem de feinho também. Então, não é fácil. E o mesmo acontece com toda a humanidade. As coisas, ou elas são de verdade, ou elas não são. Por isso que os mestres sempre dizem, o livre-arbítrio é mais do que nunca essencial. Porque você não tem a oportunidade de falar assim, putz, me enganei. Não, ou você, por isso você tem que olhar bem para dentro e falar assim, é isso. Com paz interior e seguir esse caminho, entendeu? Eu não sei, quando eu faço os mapas, às vezes as pessoas falam para mim, mas como é que se sabe? Eu acho que a primeira indicação é a paz no coração, entendeu? Se aquilo te traz uma inquietude, uma angústia, é porque não é, né? Então, a mesma coisa acontecendo por aí. Isso dando, então, a mensagem da questão espiritual. É importante a gente entender que, também, aqui no mapa, a gente tem aqui o nódulo lunar norte e o nódulo lunar sul, que eu tracei porque o programa não traz. Os nódulos lunares, eles são 2 pontos de encontro na linha da eclíptica, entre o Sol, a Terra e a Lua. E eles falam do plano divino, no plano divino de cada um de nós. Quais os caminhos que nós percorremos e quais os caminhos que nós temos a percorrer. Então, quando a gente tem um nódulo sul, na casa 1, em Touro, Touro é regido por Vênus, rege o amor. Que bom, mas o que ele rege também? O endurecimento, a firmeza, o apego. Tanto que ele rege a casa dos bens materiais. Então, não é um amor como é o amor regido por Vênus em Libra ou por Netuno, que fala de amor universal. É o amor de posse. O que é a humanidade? Está na casa 1, que é o eu. E aqui está na casa 7, que é o outro. E em Escorpião, que é o quê? A profundidade. Então, a gente tem que olhar para nós e para o outro, e todo o nosso sentimento, de uma maneira mais profunda e verdadeira. O Escorpião, ele rege a morte, no sentido de morte do velho e renascimento do novo. Ele rege a fênix e a capacidade de regeneração e de renascimento que todos nós temos. Mas também rege a alquimia, a magia, né? Rege forças muito fortes, com perdão da... Mas, assim, são todos muito fortes. Por isso, do outro lado, ele rege também o sexo, os assassinatos, enfim, como tem a sua sombra. E o que nos diz isso? Essa energia de nós puxarmos de dentro de nós essa força que vai ser necessária. Aí a gente vai ler muitas coisas, porque cada um tem uma interpretação. E a gente tem até tem pessoas aqui mesmo da Pax me procuram e perguntam, mas pelo amor de Deus, os prognósticos para um ano regido por Saturno são horríveis. Não, é um ano de tomada de posição, em todos os aspectos. Então, se a gente olhar para a política mundial, todo mundo vai ter que se posicionar de um jeito ou de outro, entendeu? Eles querendo ou não. Porque a cobrança do cosmos é muito forte para isso. E se isso não acontecer, o preço a ser pago vai ser muito grande. E daqui para frente, já existe, eu não sei se eu tenho autorização para falar isso, mas a gente já tem como separar, né? Quem vai optar estar de um lado e quem vai optar estar do outro. Já tem uma vantagem muito grande, que nem todos, a gente não paga o preço coletivo. Isso já é uma grande libertação para toda a humanidade, que vinha presa no karma coletivo. Então, quando a gente chega, entra no cinturão de fótons, como nós entramos no 21 de dezembro, com 22 de dezembro, nós entramos, com o Quirón e Netuno na casa 11, a casa 11 rege o coletivo. A gente tem o meio do céu aqui, que rege
assim, no mapa individual, regem as profissões, a sociedade, mas aqui regem os governantes do mundo. Aqui na casa 10. Nós temos em Capricórnio, oposto a Câncer. Ou seja, eles têm que fazer o quê quando está em Capricórnio? Capricórnio, o que é? É Saturno, é karma, é responsabilidade. Os governantes do mundo, os reis. É por aqui que a gente vê, por exemplo, se uma pessoa numa vida passada teve muito poder público, poder coletivo, viveu na realeza, entendeu? Foi um grande político. Então, aqui, eles têm essa cobrança, eles sabendo que tem ou não, eles têm. E aí, o peso, eles vão ter que arcar com isso. E eles têm que trazer da onde? Da raiz. A raiz, o que é? Está aqui em Câncer. O que é? Sentir. Eles têm que sentir com a pureza dos sentimentos do coração. Mas também Câncer é regido pela Lua, que rege o que é a causa e o efeito. Ou seja, se não fizerem, eles vão ter assim, uma consequência muito pior do que eles poderiam ter há um tempo atrás, no âmbito individual. Porque se eles estão lá, é porque o espírito deles assumiu aquela responsabilidade. Então, está no plano divino deles. E cabe a eles realizar esse plano de vida ou não. Né? Que mais? Vocês têm... Alguém quer fazer alguma pergunta? Tem alguma coisa a acrescentar? Ou... Não? Pois não. Deixa eu ver se eu entendi. Com relação ao karma coletivo, como fica uma tomada de posição individual? Então, é mais ou menos como funciona o corpo humano. Né? É como se cada um de nós fôssemos uma célula viva dentro desse coletivo que é a humanidade. Existirão as células doentes e as células saudáveis. E as doentes, ou elas têm que ser curadas, expurgadas, eliminadas de alguma maneira. E as saudáveis permanecem em equilíbrio. Então, assim, quanto maior o número de pessoas agindo de acordo com... Porque, assim, como é que vai fazer? Porque as escolhas são individuais para chegar no coletivo. Se cada um estiver cumprindo a sua tarefa, já garante que a engrenagem vai funcionar melhor. Né? Porque cada um tem seu plano divino e, em cima disso, tem o plano divino coletivo. Então, assim, quanto mais pessoas, voltando à analogia do corpo humano, quanto mais pessoas estiverem funcionando como uma célula positiva, melhora o funcionamento daquele corpo todo. E a gente pensando como uma máquina da mesma forma. Cada um tem que fazer a sua parte para que tudo caminhe, né? Porque se você tem como é que chama? Uma engrenagem e lá no meio tem um pedacinho enferrujado, vai encrencar, entendeu? Alguém vai ter que ir lá, lubrificar, consertar. Só que nessa época já não tem mais assim, vai consertar, ou vai pegar, jogar fora, e só fica quem está funcionando. Não é assim? Então é isso. Por isso é tão importante a regência deste ano ser de Saturno. Mas seria muito mais fácil se fosse de Vênus. Podia até ser, mas não seria efetiva, não resolveria, ele não diria que veio. E é necessário, é quase que uma oportunidade para a humanidade, nesse momento, a regência ser de Saturno. Mas sempre a gente vai ouvir, com todo respeito, as pessoas que dizem assim, o mundo vai acabar, agora vem um ano de Saturno, minha Nossa Senhora, que eu não vou conseguir. Tem que ter, o que vai acontecer? Antes de mais nada, resignação. Não adianta a gente querer bater de frente com o plano divino, entendeu? Assim, o meu exemplo, eu tenho um planeta retrógrado, que os retrógrados no mapa astral
kármicos, eles indicam os nossos débitos. E eu tenho um retrógrado na casa dos filhos. E eu fui mãe solteira. Você acha que eu queria ser mãe solteira? Eu não queria. Mas eu tive que ter resignação, sabedoria, e foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. A partir do momento que eu assumi o fato de ser mãe solteira, tudo abriu. Hoje a minha filha se dá com o pai, com o padrasto, eu progredi em todos os sentidos. Sabe por quê? Porque a gente assume o nosso papel. E o ano regido por Saturno se resume nisso. Cada um tem que assumir o seu verdadeiro papel e agir de acordo com ele. O mapa astral do momento da entrada, ele nos mostra por onde caminhar, como eu disse no começo. É o caminho das pedras, entendeu? Quais são as chaves para a gente sair de toda essa situação? Porque não é fácil, porque as coisas vêm para nos desafiar, para que através desses desafios não sobre outra opção do que olhar para dentro. Porque um percentual muito pequeno é o que se propõe se conhecer, entender seu plano divino. Muita gente quer se conhecer para ganhar dinheiro, para prosperar, para saber qual é a melhor profissão, mas isso vai acontecer se a pessoa estiver de acordo com a essência dela, entendeu? Então, assim, é natural que para algumas pessoas venham desafios, mas de maneira a fazer com que se volte para dentro. Muitas vezes, pessoas que na vida se negam a olhar para o seu eu, ficam doentes. E ficam na cama, porque ali não sobra nada. Ou ela olha para ela, ou ela olha para ela, entendeu? Então, é melhor que a gente faça isso antes. E essa é a base da transmutação kármica. É entender o que está vibrando no plano astral, para que a gente possa agir de maneira a transmutar. Então, se nós temos um aprendizado, nós temos que aprender o que é uma estrela. Se para aprender o que é uma estrela, a gente vai ter que passar, que o mapa astral vai nos dizer, vai ter que passar por perdas, ou vai ter que passar por dificuldades financeiras. É melhor que a gente já entenda o que é uma estrela e viva de acordo com o que a gente aprendeu sobre a estrela, para que não precise passar as dificuldades de uma maneira tão profunda. Aqueles acontecimentos virão, mas quando vierem, você já sabe o que é uma estrela, e você vai usar esse aprendizado para ultrapassar. E nisso consiste a transmutação kármica, que, no meu entender, é o objetivo principal da astrologia kármica. Eu sempre digo, não é a gente matar a curiosidade se a gente foi Cleópatra, sei lá o quê. O importante é entender o que a gente fez com isso que a gente foi e quais os registros ficaram dentro de nós e como nós vamos lidar com isso daqui para frente. Um Quiron, no mapa astral, ele nos conta qual a grande dor que guiou as nossas escolhas dali para frente, que nos levou tanto para o bom quanto para o mal, até o ponto que nós estamos aqui. Entendeu? Então, eu acho assim, que usar e entender da melhor maneira possível tudo o que está acontecendo. Só para... Tem um minutinho ainda? Só para falar, esse Saturno, que rege o ano de 2013, ele rege de março a março. Ele está hoje em Escorpião, mas quando nós nascemos, ele estava em outros signos. E hoje ele está passando por alguma das nossas casas do nosso mapa natal. Então, eu, por exemplo, eu tenho Saturno no meu mapa natal na casa 1. E estou aqui falando no microfone e enfrentando toda a minha timidez para estar aqui na casa 1. Porque o Saturno, ele passa... Então, uma dica importante no momento, no âmbito individual, é a gente entender por qual casa do nosso mapa natal o Saturno de hoje está transitando. Entendeu? E assim, mais uma coisinha. Isso aqui, como eu disse no começo, chama stellium. Um stellium é o que? É um ponto de força. E neste ponto de força deste ano, nós temos 2 planetas
nesse ponto de força, neste momento, o Sol, que significa o ano de 2013, porque o mapa é do ano, não é de nenhuma pessoa, ele está conjunto a Urano, a Marte e Urano. Ou seja, 2 dos planetas mais abruptos. Então, realmente podem acontecer coisas violentas. Não adianta a gente fingir que não. No âmbito planetário, entendeu? Isso pode acontecer. Porque o que acontece? A posição dos planetas e essa expectação aqui, ela é mundial. Ela é, na verdade, eu fiz alguma besteira? Ela é universal. O que muda de acordo com a latitude e a longitude dos países é aonde esse Sol vai, qual casa ele vai ocupar. Esse mapa a gente está falando de Brasil. Então, assim, esses planetas são abruptos e trazem renovação, mas renovação através de processos abruptos. E a gente pode esperar isso, tanto na natureza quanto no coletivo. Mas a gente tem junto com o Sol, eu tenho aqui os graus exatos, tem Vênus também. E outra coisa, isso tudo ocupa a casa 12, mas essa linha aqui, que se chama cúspide, que é o início da casa 12, ela está em Peixes. Que Peixes vai daqui a aqui. E está e tem o Vênus. Então, o que amarra a situação? Em prol do amor puro e do amor universal, em sintonia com a espiritualidade. Ok? Mais perguntas? Não, eles estando na casa 12, o que você quer saber se o fato deles estarem na casa 12, ele se fixa a acontecimentos pertinentes à casa 12. O que se refere à casa 12 seria uma mudança no inconsciente coletivo, porque a casa 12 rege o inconsciente. E esse inconsciente coletivo, passando por essa transformação, traria uma libertação. Agora, o mapa, ele é interpretado como um todo. Então, assim, a gente pode até entender assim, que a necessidade da mudança no inconsciente coletivo, pois o Sol está na casa 12, esta necessidade de mudança trará acontecimentos no âmbito geral para que se consiga a mudança do inconsciente coletivo. Entendeu? O mapa é sempre como um todo. E a gente interpreta das duas maneiras. Cada casa por si e o todo do mapa. Entendeu? Respondi? E essas pontas da pipa, por exemplo, elas têm influência apenas? Tem. Então, as pontas... Não, em todo o histórico. Então, assim, a gente tem numa ponta Saturno, Plutão, Netuno, Quirón e Lua. Então, isso quer dizer o quê? Sentimento, sensibilidade, responsabilidade, renascimento, mas está apontando para cá. Então, nós vamos fazer esses 3 depois desse aqui, tá? Então, assim, aqui com espiritualidade, com amor universal, com clareza nos sentimentos, porque ele que vai guiar o nosso livre-arbítrio, com responsabilidade com o nosso eu profundo e com os outros, porque está em Escorpião na casa 7, nós chegamos a um renascimento com a morte do velho e o nascimento do novo aqui. Entendeu? E isso no âmbito geral. Ok? Bom, pois não. Todas que você quiser. Também, toda uma renovação. Tem a ver porque, por exemplo, o Plutão, a pergunta é, desculpa,
A sua pergunta é que se todas essas mudanças já têm a ver com o desligamento de um Papa e a mudança do outro. Eu acho que tem tudo a ver, principalmente porque esse Plutão que fala de renascimento, ele está na casa 9, que rege a fé, a verdade e a religião no sentido estrutural da religião. Então, é nessa casa que a gente vê se uma pessoa viveu como padre, como freire. Então, tem tudo a ver. E outra coisa, o padre que vem, ele vem com uma mensagem de humildade, que isso já tem a ver com esse Saturno e esse Quirón em Peixes, porque Peixes, o Quirón em Saturno, o Quirón em Peixes, perdão, o que ele diz? Qual é o caminho da cura? É a humildade, para curar a ferida. Porque o que destruiu toda a humanidade sempre foi o ego e o orgulho. Certo? Perguntas? Eu espero que tenha sido útil. Obrigada a todos. Feliz Ano Novo. Adorei. Obrigada, Claudinha. Eu não entendo de astrologia, mas eu respeito muito, porque, afinal, é uma ciência de 5.000 anos. E, inclusive, eu quero dizer que, em alguns livros do Mestre Saint-Germain, o Livro de Ouro, a Presença Mágica, enfim, tem uma passagem lá que está escrito que ele não gosta de astrologia e tarô e artes divinatórias. Não é isso. Ele não gosta de fanatismo em relação às coisas. Talvez a tradução ou quem escreveu não colocou apropriadamente. E eu gosto muito do trabalho da Cláudia aqui na Pax, porque ela é bem objetiva, ela vai bem na ferida, ela vai bem na energia que a gente precisa transmutar, que é a energia de Saint-Germain, e só soma no trabalho todo nosso, né? Ela tem programa na TV Pax toda quarta-feira, das 4 às 5, logo depois do meu. E eu queria só resumir, para você ver se eu aprendi direitinho. Hoje nós estamos, então, iniciando um projeto de mudança na Terra, que vai durar 2 anos. Por alguns planetas aí, na configuração da casa XYZ, são 2 anos que a humanidade está tendo a oportunidade de escolher e de sedimentar e de jogar pedrinha no piso para pisar de novo direito nesse novo momento. Pega o seu outro microfone. Minuto. Eu preciso esclarecer minhas dúvidas assim, porque assim a gente, né? Esses 2 anos são os anos que nós teremos o Saturno em Escorpião. Independem da regência de Saturno para este ano. Sim. E o que quer dizer isso? Que este primeiro ano, ele com certeza será mais abrupto, mais forte, mais pesado que o próximo. Lógico. Agora, não concordo na história das energias nocivas da mãe natureza. Enfim, não. Que bom, entendo. Acho ótimo você apontar para nós sabermos o que precisamos transmutar. Porque, afinal, Saint-Germain é o grande ser da transmutação, da transformação. Eu morava em São Francisco em 89, morei lá 1 ano. Fui para ficar 1 semana, fiquei 1 ano. E fiquei naquele terremoto horrível que teve em 89, que derrubaram a Bay Bridge, que é uma ponte enorme, que depois eles refizeram em 4 meses, enfim. E a previsão é que tivesse um terremoto pior do que aquele no ano seguinte. E no dia, e nós éramos poucas pessoas, só 7, e Saint-Germain mandou ir rezar lá no lugar onde ia ter o tal do terremoto. E no dia que tinha que ter o tal do terremoto, nevou, pela primeira e única vez na história de São Francisco. Então, eu sou prova viva do poder de Saint-Germain na minha vida, nesses últimos 31 anos na Pax e na irradiação. Não, por favor, eu adoro você e respeito o seu trabalho. Mas acho que importante a gente falar... já foi transmutada porque a gente... e ainda pode ser. Não, exato. Então, por isso o Sol junto com Urano é tão importante. Exato, que é o fogo violeta, adorei. É um momento de pura energia de transmutação. Não, eu entendo assim, adoro você do seu trabalho, ela fez meu mapa da minha família, adoro ela. Eu só quero entender, que vocês entendam assim, que não é para ficar pensando no problema, ao contrário. Mostra o problema, que é para a gente pensar na solução do problema, na transmutação. É a mesma coisa que você fala assim, não pensa num Fusca amarelo, você já pensou no Fusca amarelo. Porque a mente humana é desse jeito. Então, nós não podemos focar nesse ano na energia da violência, da guerra, do problema. Tem um monte de país aí pirando na batatinha e tentando fazer uma série de ameaças que não condizem mais com o padrão de pensamento da humanidade. A gente está em 2013, afinal de contas, é século XXI. Tem muita coisa que nós nem sabemos que existe, mas tem muita coisa que pode ser transmutada antes de vir à tona. E o trabalho da Pax e o trabalho de outros locais espiritualistas é justamente transmutar a energia. Então, esse é um ano muito forte. E hoje, vejam, a gente tem que aprender a priorizar o tempo mesmo, porque muita gente nem se ligou que essa nova era de 26.000 anos está começando hoje. Está começando hoje. Porque a data do ano passado foi o término de uma energia de 26.000 anos. E eu acho que todo mundo esperou tanto
depois do dia 21, 22 de dezembro, que no dia 23 fosse aparecer ou Deus, ou Noé, ou Saint Germain, ou Jesus, ou alguém e resolver todos os problemas, que meio que as energias ficaram soltas nesses últimos meses. E hoje é onde toda essa irradiação está sendo alicerçada, ancorada na energia de poder e de força. Então, se existem aspectos drásticos em relação à Mãe Natureza, vamos intensificar o trabalho de amor incondicional aos elementos da natureza, aos rios, aos mares, às placas tectônicas, ao magma, fogo, terra, água e éter, né? A toda a energia da nossa Mãe Terra. É o objetivo, como, pelo menos eu me entender, o objetivo da astrologia, pelo menos a que eu acredito, que é uma kármica, é exatamente a transmutação, entendeu? Não, sem dúvida, sem dúvida. Então, onde está o problema? Então, todo mundo rezando saber por seres elementais da natureza, entendeu? Muito bom, legal, adorei. Adorei tudo. E adorei essa configuração no céu aí, que é muito especial hoje. Você falou que fica uns 2 dias ainda. Porque assim, a partir do momento que os planetas mais rápidos, que são todos Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter e os luminares, Sol e Lua, eles se movimentam mais rápido. Então, essa imagem ela é desconfigurada, né, desse trígono, porque eles mudam de grau e isso muda a configuração. Mas a gente considera a configuração do momento que entrou. É como o mapa de uma pessoa que faz aniversário. Todo ano ela faz aniversário. Então, eu nasci com Sol a 13 graus de Sagitário e todo ano o Sol passa a 13 graus de Sagitário. A energia daquele momento, ela pode até... os planetas mudam de posição, mas aquela energia ela vai emanar até a hora que o Sol passar novamente por 13 graus de Sagitário, dali 1 ano. Então, essa configuração que a gente tem agora, essa energia, ela é emanada por todos esses 2 anos. O que garante a energia da transmutação e de toda a sintonia com o plano espiritual, como a gente falou no começo. E, assim, é um presente nós termos essa conjunção do Sol com Urano, numa era que o regente é Saint Germain, é a chama violeta, em que a mensagem, com todo respeito, na era de Peixes, a mensagem do nosso querido Jesus Cristo, era que nós carregássemos a nossa cruz, né, com todo respeito, e fizéssemos o quê? Pagássemos o nosso karma. Agora, na era de Aquários, Aquários é regido por Urano, e ambos regem a chama violeta, a mensagem é exatamente a transmutação e a libertação. Então, a gente entrar nesse ano com o Sol em conjunção com Urano é uma dádiva e é o que eu posso chamar assim, uma assinatura, né, para essa nova era. Adorei. Sim. A Francis está fazendo uma pergunta, o amigo na internet não ouve se a gente não fala no microfone. Ela está perguntando sobre as placas tectônicas, que elas estão se mexendo, sobrepondo e mudando de lugar. Então, nesse período de 2 anos que você disse, seria essa colocação? Se realmente isso ocorrer, então... Se nesse período de 2 anos é o momento em que essas placas estão se ajustando internamente, o que vai acontecer? Então, isso eu falei... a questão da natureza, perdão, dá licença, Carmen. Quando eu disse dessa quadratura do Urano com Plutão, que ambos trazem essas transmutações abruptas e por Plutão estar em Capricórnio, que rege a profundeza da Terra, tem a ver com as placas, né? E isso dura até 2015, essa quadratura. Então, a gente tem tempo para que isso aconteça. E, se a gente consegue a transmutação, isso pode acontecer de uma maneira mais amena ou não acontecer, entendeu? Não, vamos rezar, vamos transmutar tudo. Adoro placas tectônicas. Madame Pelé, é verdade, é a deusa dos vulcões. Eu amo vulcão, amo montanha. E Saint Germain adora me colocar em lugares diferentes, no mínimo, mas em atividade, né? Os vulcões que estão ativos no planeta. E quando a gente emana amor... eles acalmam,
Na hora. Então, se você começa a emanar, nós começarmos a emanar amor, e aqui eu não publiquei ainda a programação de abril, mas abril nós temos o Dia da Terra, o Dia do Índio, e nós celebraremos as energias da Mãe Terra e todos os elementos da natureza de uma forma bem assim importante e de uma forma ostensiva, porque o que precisa nesse ano realmente é curar os elementos. Só para encerrar aqui, porque senão já ia fazer a última canalização e eu preciso ir, e a querida Sloane tem o curso dela de Fraternidade Branca e seguimos a programação da Pax. A cada 28 anos, não é Saturno que também revoluciona o mapa astral de cada pessoa? Que muda tudo na vida de cada um? Porque o Saturno ele leva 28 anos em média para dar a volta completa e retornar ao momento em que ele estava quando nós nascemos. Legal. Então, esse ano está todo mundo sendo chacoalhado, literalmente, né? Para a gente acordar como humanidade e criarmos assim. Obrigada, Cláudia. Olha, toda quarta e sábado, a Cláudia Laruto está aqui na Pax, fazendo um trabalho de astrologia kármica. Quem quiser depois conversar com ela aqui. E quem quiser acompanhar os programas na TV Pax, toda quarta-feira, às 16 horas. E vocês podem estar tirando dúvidas, né? Porque ela responde e-mail no ar, etc., sobre a configuração astral. Ok? Vamos fazer, então, a bênção final. Vamos fechar os olhos, nos concentrando em nossos corações. Amados filhos, que na força do amor e da força maior da vossa própria sintonia de vida, possais continuar cada vez mais próximos da força do vosso reequilíbrio, onde todas as sinergias deverão estar centradas através da fé, para que no poder do livre-arbítrio todos os reinos renasçam através do eterno agora. Que nas energias da força da bem-aventurança possais continuar conclamando pela força da união. E na certeza do caminho único, através da transformação de vossas mentes, possais reencontrar a sintonia única que reflete a velocidade máxima da vossa própria alma. Visualizeis o inconsciente coletivo da humanidade transpassado na chama violeta, para que todos os seres atinjam as energias maiores de reequilíbrio e manifestação. E em nome de todos os seres aqui presentes, nós reativamos os chakras das mãos, vossos pés, vossas energias, vossos corpos, para que juntos possais brindar e celebrar a vida. E a cada alvorecer possais continuar se reencontrando as energias vindouras de uma única década, onde todos os seres deverão desfrutar das irradiações concisas da alegria, assim perpetuando a existência interna da força que se faz presente através da luz, onde todos os reinos deverão ser abençoados nas energias máximas da própria sintonia de vida através da luz da presença eu sou. Amados filhos, que na celebração a vossa energia de verdade possais continuar buscando a sintonia única do vosso silêncio. E na chama de novos ideais possais continuar atingindo a força da vossa própria fé. E em nome de todos os seres aqui presentes, nós os consagramos e abençoamos e que na energia desse novo ano astrológico atrai as forças da humanidade, aos dirigentes governamentais do Brasil, berço do novo milênio de vossa bem-amada Mãe Terra, luz, sabedoria, discernimento, fé, amor incondicional, abundância, plenitude, autocura e poder, para que todos os reinos resplandeçam as forças maiores que se fazem presentes através da chama que sustenta o reequilíbrio e a sintonia única da transformação na luz. Retiramos neste momento membros da universal, número vossos bens, paz, amor e harmonia, e que na luz do vosso propósito possais continuar cada vez mais sendo catalisadores das energias maiores do renascimento através da vossa verdadeira paz. Amor e luz, eu sou São Germain. Para selar, então, este novo momento, através da irradiação que inicia um novo ano astrológico, vamos juntos, com muito amor, orar a grande invocação. Do ponto de luz na mente de Deus, que flua a luz às mentes dos homens e que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, que flua amor aos corações dos homens, que Cristo retorne à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guia as pequenas vontades dos homens. Propósito que os mestres conhecem e servem. Do centro a que chamamos a raça dos homens, que se realize o plano de amor e de luz e feche a porta onde se encontra o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano divino sobre a terra, hoje e por toda a eternidade. Amém. Bem-amado Pai, agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos reunidos em vosso nome e servir a luz. Bem-amados seres presentes, nossos guias espirituais, seres elementais da natureza, irmãos planetários, membros da Fraternidade Branca Universal, que juntos, cada vez mais conscientes de nossas evoluções e atingindo as energias do nosso discernimento e fazendo as escolhas apropriadas, possamos co-criar uma nova vida individual e manifestando assim a paz planetária. Pedimos bênçãos especiais aos dirigentes governamentais do Brasil, berço do novo milênio, da nossa bem-amada Mãe Terra, e a todos os seres elementais da natureza, fogo, terra, água e éter, para que juntos possamos transmutar o passado e personificar nas energias do eterno agora a luz do bálsamo crístico da verdadeira iluminação. Visualizemos à nossa frente, pela terra, na chama branca da paz, ao redor da sala, um círculo branco de luz, e ao redor de nossos corpos físicos, um círculo branco na chama da harmonia, do equilíbrio e da ascensão. Vamos então respirar 3 vezes, abrir os olhos, retornando aqui lentamente a esta sala. Então, um feliz ano novo 2013, que as bênçãos do poder supremo de Deus e de todos os seres que conosco convivem possam continuar nos dando fé, saúde e discernimento para que nós possamos continuar
criando a nossa vida e, assim, um mundo melhor. Agradeço a vocês pela presença, amigo da internet pela sintonia. Claudinha, obrigada por estar com a gente. E a gente continua aí trabalhando cada vez mais e transmutando tudo e mais um pouco, né? Para que nós possamos realmente vivenciar esse novo tempo, essa nova energia. Slone, você vai estar fazendo com transmissão via internet? Não. O seu grupo de estudos? Tá bom, então. Então, olha, amigo da internet, agora termina aqui a nossa programação no salão, mas você continua com a programação na TV Pax, ok? Obrigada a todos pela presença. Olha, tem o trigo e a ametista para vocês levarem. O trigo simboliza o discernimento, a energia da abundância, a sabedoria, e a força da ametista e a pedra de Saint Germain. Obrigada.